Hoje eu quero começar a abordar um tema com vocês que é justamente onde eu vejo que começa muito, não vou dizer que começa, mas que, deixa eu ver a palavra, que acentua ou que aumenta o problema de uma mulher que está passando pelo climatério e pela menopausa, que é a mente. Então hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre como é que a sua mente te paralisa dentro do processo do climatério e da menopausa. Por que que muitas vezes você insiste em não aceitar o seu envelhecimento? Por que que muitas vezes você acaba não entrando de cabeça numa mudança que você sabe muitas vezes que vai ser importante para você, que você precisa dessa virada de chave para que você mude a sua vida em relação ao climatério e à menopausa, que você deixe de sofrer em razão dos sintomas que são muito desconfortáveis. Quem é que está aqui comigo nesse momento me assistindo, sabe que precisa fazer alguma coisa para melhorar a saúde, para melhorar a qualidade de vida, que está sofrendo com os sintomas do climatério e da menopausa e acaba não fazendo? Muitas mulheres, né, sabe que tem que fazer alguma coisa e acaba não fazendo, acaba procrastinando aquilo, acaba permitindo que a mente domine as suas atitudes e infelizmente esse é o cenário que eu convivo diariamente. Muitas mulheres que acabam chegando para mim, seja ali por meio do menopausa sem desconforto, seja por meio das consultas, que algumas vezes, principalmente em consulta, elas chegam porque o médico mandou, porque o médico fala, olha, você precisa de uma mudança de estilo de vida, outras porque já não estão suportando mesmo, ou muitas porque me conhecem aqui, sabem que eu trabalho com isso, então acabam me procurando justamente por isso, mas já tentaram outras coisas, mas não deram seguimento. Então hoje eu quero desenvolver um pouco já esse tema com vocês, quero falar sobre isso, sobre o que te limita a sair desse lugar desconfortável que você tá, porque olha que coisa mais incrível que a nossa mente. Então vamos lá entender por que muitas vezes você sabe que você precisa mudar, mas lá dentro da sua mente tem sempre alguma coisa que faz com que você não saia do lugar. Recentemente eu estava lendo um livro que eu achei muito bacana e eu até recomendo a vocês que leiam, que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E aí eu lendo, começando ali a desenvolver isso, e eu acabei associando muito com a questão do climatério e da menopausa. Sabe por quê? Porque tem muita mulher que ou não faz nada por ela mesma, ou se prende ali nos atalhos, se prende naquela busca milagrosa por alguma coisa, por não viver, por não querer viver o processo. E isso acontece, gente, é mais comum do que você imagina. Eu me deparo com essa situação todos os dias. Alguém já leu esse livro? Se alguém já leu, levem o olhar desse livro para essa condição que você está vivendo. Muitas mulheres falaram aqui para mim, Nutri, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não faço. E uma das coisas que é fundamental para que você saia dessa zona, vamos chamar de zona de desconforto, porque não é nada confortável sofrer com sintoma de climatério e menopausa, é o fato de você ter que se tornar uma pessoa proativa. E aí tem gente que fala assim pra mim, mas eu nasci desse jeito. Já me ouviram falando aqui da síndrome da Gabriela? Aquela coisa do eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não vai não. Não vai não, porque muito da tua vida depende de você e das suas atitudes. Hoje eu fiz uma postagem, mostrei lá um suplemento da coenzima Q10 e o DHA, que são 2 suplementos que eu uso com muita frequência. E aí, gente, quando eu posto suplemento, a minha galeria, meu direct, ele lota de pergunta de mulherada aí, de tantas mulheres querendo saber dose que eu uso, o que é bom para acabar com isso, o que é bom para acabar com aquilo. Aí muitas vezes eu consigo interagir com algumas mulheres perguntando para elas se elas já mudaram a alimentação, se elas mudaram o estilo de vida, para poder estar me perguntando sobre suplemento. Pasmem vocês que eu vou dizer aí que de cada 10 mulheres que eu consigo perguntar, uma mudou a alimentação, mudou o hábito, mas tem 9 mulheres que estão estacionadas, sem mudar hábitos, querendo usar suplemento para poder fazer alguma coisa na vida dela. Deixa eu te falar uma coisa, não vai mudar.
se você não se tornar uma mulher proativa. Gente, o que é uma mulher proativa? Aquela que para de dar desculpa para si mesma. Essa é a mulher proativa. É aquela que para de olhar para a dificuldade e que começa a olhar para o que está à frente dela, o que ela pode fazer. Porque dificuldade na vida todo mundo tem. Climatério e menopausa, todas nós vamos passar. Vamos, viu, gente? Você tá viva, você vai passar pelo climatério e pela menopausa, não tem jeito. Isso aí é fato, porque nós todas estamos envelhecendo e a gente tem que desejar envelhecer, porque se você não desejar envelhecer, você vai desejar morrer. Então, se você sabe que você precisa passar pelo processo do envelhecimento e você não faz nada por isso, você não é uma pessoa proativa. Então, se você não é uma pessoa proativa, você é aquela pessoa que espera a vida passar por você. Você é aquela mulher que vai sofrer com sintomas do climatério, vai sofrer com sintomas da menopausa, e você sempre vai achar uma justificativa para dizer que você é uma coitadinha e que você é uma sofredora, que você é uma mulher que tá passando pelo climatério e a menopausa. Puxa vida, como que Deus criou a menopausa, como é tão ruim. E não é. Isso vem muito de uma característica, isso vem de uma atitude sua, daquilo que você pode fazer. Então, de hoje em diante, vamos começar a entender como é que eu me torno uma mulher proativa em relação a mim, à minha saúde, ao meu climatério, à minha menopausa, me tornando uma pessoa proativa, parando de olhar para a dificuldade, começando a olhar para aquilo que eu posso fazer. Quando uma pessoa começa a arrumar desculpa para ela mesma, ela se prende em três características. Ela se prende, vamos dizer assim, ela se prende em 3 desculpas. A primeira delas, eu começo a olhar para minha genética. A minha genética começa a ser desculpa para mim. Ah, mas eu tô sofrendo pelo climatério e pela menopausa, eu tô sofrendo com os fogachos, eu tô sem dormir à noite, porque a minha mãe teve demais isso, a minha avó teve demais isso, e para mim não tem mais jeito, porque se a genética, né, é tão forte assim, tá dizendo que para mim não tem mais jeito, eu nem adianta eu buscar o que fazer, porque não vai melhorar. Para com isso. Esse pensamento tem que sair da sua vida. Já falei para vocês que genética não é destino. Genética não é destino. Nem para o climatério, nem para a obesidade, nem para a menopausa, nem para qualquer outra doença que você tem aí. Não é o que vai determinar se você tem ou não que sofrer. Vocês não têm noção do quanto eu escuto isso de mulheres quando chegam para mim, num primeiro contato, que vem arrumando, que a pessoa, muitas vezes a mulher, ela chega cheia de desculpa para ela mesma, e a primeira delas é dizer que a genética não é a favor dela. Existe uma coisa, gente, que chama epigenética. Epigenética é aquilo que eu faço com o meio onde eu vivo para dizer se a minha genética vai se manifestar ou se a minha genética vai ficar lá quietinha, se ela vai ficar lá adormecida. Se eu sou uma mulher que eu não sou proativa e eu me sustento nessa desculpa da genética, você pode ter certeza que você não vai fazer nada para mudar o ambiente onde você vive. Você não vai. Por quê? Porque a desculpa para você é a sua genética. Como que você quer mudar o seu ambiente para conseguir mudar a sua genética? Porque a gente tem esse poder, gente. O alimento, ele tem a propriedade de dizer lá para o seu DNA se ele tem que ficar quietinho ou se ele tem que se manifestar, se ele tem que mostrar para você a que ele veio. E isso a gente consegue controle pela epigenética. Aquilo que eu faço dos meus hábitos vai determinar como vai ser o seu climatério, como vai ser a sua menopausa. Eu vi aqui que alguém me perguntou minutos atrás, aqui eu não consegui agora, não me lembro quem foi, que perguntou aqui para mim se é possível passar pela menopausa sem o uso de hormônios. Uma pessoa, gente, que tem esse pensamento, por exemplo, vamos pensar assim, muitas mulheres pensam, para mim só tem jeito de melhorar meu sintoma do climatério da menopausa se eu usar hormônio, mas como eu não posso usar hormônio, eu tenho que sofrer no climatério e na menopausa. Não tem não. 97% é aquilo que você faz com você, aquilo que começa na sua mente e determina o seu comportamento. 3% é o que você vai no médico e ele vai lá te prescrever um hormônio, ele vai te prescrever alguma coisa mais específica, medicamentosa, para te ajudar. Mas 97% é você com você. 97% é proatividade. É aquilo que você determina como vai ser a sua vida.
Porque gente, nós temos a faculdade, nós temos a decisão, nós temos o arbítrio de querer fazer algo por nós ou de não querermos. Segunda coisa de uma mulher que não é proativa, que ela fica ali sustentada em cima, é o psíquico dela. Ela se culpa por muita coisa, ela culpa os pais por muita coisa. Ah, mas eu fui tão massacrada na minha infância, na adolescência. Sim, gente, isso tem importância, tá? Isso conta muito para a vida da gente. Só que a maneira como você vai viver em cima desse problema depende de você. Porque se você tem essa consciência de que você tá deixando de fazer algo por você, porque lá no passado você se sentiu ameaçada, se sentiu acuada, você precisa resolver o seu problema e não ficar vivendo em cima dele. Eu sei que muitas vezes eu falo coisas aqui que tem mulheres que podem se assustar um pouco com o meu tom, podem se assustar um pouco com a maneira como eu falo, mas eu venho aqui, gente, para ter essas conversas com vocês de coisas que eu consegui reprogramar na minha mente e de coisas que eu inventava desculpa para mim. E foram muitas, e justamente também muitas delas em razão do que eu vivi, em razão de infância, de adolescência. Todo mundo tem essa carga, gente. Isso a gente traz, a gente leva, a vida inteira a gente convive com isso. Mas você tem o poder de determinar se isso vai dizer se você vai ser uma mulher acomodada ou se você vai ser uma mulher proativa. Ah, Nutri, eu queria muito mudar, mas sozinha eu não dou conta, então faça algo para isso, vai buscar uma ajuda. Mas não dá para ficar vivendo, gente, em cima do problema. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que tem uma vida arrebentada, mas a pessoa tá sempre sorrindo, a pessoa tá sempre pra cima, a pessoa tá tentando sempre olhar o lado bom das coisas. Eu digo a vocês, eu sou essa pessoa. Eu me tornei essa pessoa. Porque problema todo mundo vai ter, mas a sua vida não vai parar por causa daquele problema. Então é melhor você pensar no teu climatério e na tua menopausa como uma oportunidade para você voltar a olhar para você e se cuidar do que você olhar para trás e falar, nossa, eu sou uma coitadinha, eu vou ter que sofrer no climatério e na menopausa. Não tem não. Até porque eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te dizer que o alimento é o seu remédio. Que não é porque você não pode fazer uma reposição hormonal, não é porque a sua mãe ou sua avó sofreram com climatéria e menopausa que você tem que sofrer, não tem não. Isso é decisão. Muitas vezes essa decisão a gente não toma por falta de conhecimento, por falta de informação. Mas se você tá aqui me assistindo, isso não é mais desculpa para você. Que você, por exemplo, mulheres que sofrem com fogacho demais, que é o sintoma talvez hoje que eu mais escute aí, é o fogacho, baixo de libido e ansiedade. Mulheres que estão sofrendo com isso e achando que é destino delas, que elas estão determinadas, que elas estão predestinadas a viver sofrendo com isso. E aí ela começa a acreditar naquilo todo dia, ela reforça para ela todo dia que não tem mais jeito. Você acha que a mente de uma mulher dessa, gente, vai querer mudança? Claro que não. Se ela tá reforçando para ela mesma que para ela não tem mais jeito, isso aí vai levar ela cada vez mais para dentro do buraco do climatério, da menopausa, do desconforto, do sofrimento. Então, muito do nosso... E outra, tem pessoas que vivem em função do passado, mas o passado passou, gente. O presente é o que eu tô vivendo hoje. E também tem aquelas pessoas que vivem muito em função do futuro. Ah, mas e se? Ah, mas e se eu fizer isso? Ah, mas e se for diferente? Ah, mas e se? Viva o presente. Olha o teu todo dia como uma oportunidade de você fazer algo diferente por você. Terceira coisa que faz com que uma mulher não seja proativa são as desculpas ambientais, que a gente sempre delega para alguém. Ah, eu não vou mudar minha alimentação porque eu trabalho num lugar que lá todo mundo lancha pão todo dia, lá não tem fruta, lá não tem vegetais. Tá, mas vem cá, você não pode levar a sua comida? Você não pode fazer o seu lanche? Você não consegue olhar para aquilo lá e dizer, não, isso aqui para mim todo dia não tá me fazendo bem? Gente, é decisão. Uma coisa que eu falo sempre para vocês aqui, a comida ela não pula sozinha na sua boca. É você quem vai lá voluntariamente e pega. Se é você que vai lá e pega esse alimento e põe na sua boca. Uma coisa é você não saber que alimento é esse, ok. Você até pode se alimentar errado quando você não sabe, quando você não tem o conhecimento. Mas a partir do momento que você começa a ter conhecimento a isso, a partir do momento que você começa a ter acesso a essa informação,
Você vai pegar essa informação e vai levar para sua vida e vai transformar isso em ação. Olha a palavra informação. Informação. Algo que vai trazer para você um conhecimento, despertando em você uma ação. Então, a mesma coisa, gente, quando eu falo, olha, tudo que termina em oração, por exemplo, em ação, depende de uma atitude nossa. Oração é a mesma coisa, a gente ora lá a Deus. Mas uma palavra não é orar, é oração. Eu faço a minha parte por meio de uma ação. E a questão da informação em relação ao seu climatério e à menopausa não é diferente. Mas tem muita mulher ainda se sustentando nessa questão emocional. Nós não somos mais crianças pequenas, nós não somos mais lá, né, meninas novinhas, nós somos mulheres maduras. Muitas de nós aí somos casadas, ou muitas foram casadas, ou as que não casaram por opção também estão inseridas nessa linha. Mas nós somos, numa grande parte, nós somos donas das nossas atitudes. Então, se você está cansada de sofrer pelos sintomas do climatério e da menopausa, se você está cansada de acordar de madrugada, lá pela insônia, deita na cama, fica fritando lá no colchão, não consegue dormir, tá sofrendo com baixa de libido, tá sofrendo com um monte de coisa, para de se pegar no sofrimento, começa a se pegar na ação. O que você pode fazer para mudar isso? Se você até hoje está sofrendo com climatério e menopausa, achando que para você o envelhecimento é o fim, que é terrível envelhecer, você não está conseguindo processar esse envelhecimento, porque você está sofrendo muito, hoje nós vamos começar a mudar a sua mente. O que é que você está deixando de fazer, que se você fizesse sempre, se você fizesse com constância isso, causaria uma grande mudança na sua vida? O que é que você não está fazendo constantemente que, se você fizesse isso, eu preciso fazer alguma coisa constantemente, mas eu não estou fazendo. Mas eu sei que se eu fizesse aquilo com constância, eu ia provocar uma mudança maravilhosa na minha vida. Se você identifica que tem algo que você poderia estar fazendo e não está fazendo, comece a fazer. Quer viver bem no climatério e na menopausa? Reprograma sua mente. Abra a sua mente para o conhecimento. Deixe esse conhecimento que eu estou aqui compartilhando com vocês todo dia entrar. Deixa esse comportamento mudar. Não queira viver do mesmo jeito o resto da sua vida, porque você não vai sair dessa condição de menopausa enquanto você estiver viva. A nossa menopausa termina o dia que a gente morre. Mas você está viva, você não está morta. Então o que você pode fazer? Boa noite, Nutri. Eu descobri que estou com diabetes, então eu quero saber os alimentos que eu cortou aqui, deve ser o que você deve comer. Cida, o que eu falei, né? Eu até respondi na caixinha e vou falar isso aqui de novo. Eu não posso, não adianta, gente, eu falar para vocês só dar uma lista de alimentos, falar para você assim, olha, diminui carboidrato refinado, coloca mais fibra. Para algumas pessoas isso vai funcionar, essa informação, mas eu vou dizer a vocês que para 99% das pessoas não vai funcionar, porque isso é uma informação solta. E para eu dizer a você aquilo que você tem que comer, você tem que estar junto comigo, eu preciso conhecer a sua individualidade. E aí é o que eu faço com as minhas meninas, dentro do Pede para Elas e dentro do Menopausa Sem Pausa. Não estou tendo relação com meu marido há 5 anos. Sinto muita dor, vagina atrofiada. Também quero perder barriga, peso, principalmente estou tratando atrofia vaginal faz 3 semanas, o ginecologista me receitou. Nair, um tratamento que é muitíssimo eficiente para atrofia vaginal. Claro que depois da mudança de alimentos, porque olha só, gente, vou explicar um negócio para vocês, o que é atrofia vaginal. Quando a gente entra no processo de envelhecimento, todo o nosso corpo muda, a gente vai envelhecendo como um todo e a gente envelhece de dentro para fora, não só a parte de fora, mas a parte de dentro também. E muitas das nossas células, elas vão morrendo, elas vão mudando. Chega lá no canal vaginal, em razão da baixa da progesterona, do estrogênio, do nosso hormônio, essa pelinha, a nossa pele do canal vaginal, lá onde entra o pênis, ela vai ficando fininha e vai perdendo lubrificação. E aí, quando o pênis passa pelo canal vaginal, ele vai provocar fissuras. E isso dói, gente. A gente não arranha uma coisinha boba, às vezes, assim, não machuca, não é ruim.
né? Quem já cortou o dedo ali com uma folhinha de papel sabe. Agora vocês imaginam isso, microfissuras dessa lá dentro do canal vaginal. Então, primeira coisa que a gente tem que cuidar da alimentação, porque quando faz essa atrofia vaginal, muda muito a microbiota, muda a parte dos micro-organismos que colonizam a sua microbiota. Morre muito da nossa microbiota vaginal, e isso vai fazer com que você tenha candidíase de repetição, infecção urinária, vaginite, vaginose. Então começa um monte de problemas secundários por causa dessa atrofia vaginal. Olha que eu nem falei ainda do sexo. Veio com isso a dor da penetração. Claro que isso ainda vai influenciar muito mais diretamente a sua libido. Por quê? Porque se eu sei que na hora que vai ter o sexo, aquilo vai ser desconfortável, a hora que o pênis entra no canal vaginal vai machucar, vai doer, que eu não quero passar por aquilo. Esse é o pensamento da mulher. Mas você não precisa sofrer por isso. Então, assim, a primeira linha de tratamento, gente, imagina uma pirâmide, tá, Nair? A base dela, alimentação. A gente precisa trazer alimentos, primeiro, que reduzem a inflamação, que modulam a microbiota vaginal de novo, que fazem com que seu corpo tenha estímulo natural para voltar a produzir ali mais um pouco de hormônio, principalmente na região vaginal. Nutri, eu fiz tudo isso, mas eu ainda queria melhorar mais. Laser íntimo, que é o Frax, e claro que aí tem o uso das pomadas ali tópicas. Mas o que você tem que entender? Muitas vezes o uso da pomada, ele é só uma bengala, que se você não associar outros cuidados, principalmente alimentação, essa pomada, quando você parar de usar, ele vai voltar todo o teu problema. Tem mulheres que têm dificuldade de mudar uma vida inteira. E claro que se eu penso numa vida inteira é muito mais difícil. Então começa a pensar fracionado. Começa a pensar no dia. O que você pode fazer naquele dia, amanhã, tá? Vamos lá, vamos pensar no amanhã? Vamos usar o dia que está mais pertinho da gente? O que eu posso fazer pelo meu amanhã, pelo meu dia amanhã, quando eu abrir meu olho? Nossa, Nutri do céu, eu tô sofrendo com climatério, tô sofrendo com a menopausa, minha barriga tá crescendo, meu braço tá engordando, eu não faço mais sexo com meu marido, eu tô sentindo dor, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. O que eu posso fazer amanhã para melhorar? Eu posso amanhã, a partir de amanhã começar a beber mais água, que talvez eu beba pouca. Eu posso começar a fazer uma caminhada. Eita, eu posso parar de comer muito bolo, muito doce, muito açúcar, muito pão branco. Eita, eu posso? Eu tenho certeza, gente, que muitas de vocês, se não todas, sabem o que precisa melhorar. Mas claro que sempre a gente precisa de alguém indicando, isso pra gente é normal. É por isso que eu tô aqui, pra ser essa pessoa que tá aqui indicando, que tá aqui te mostrando, que tá aqui te dando um chacoalhão. Porque eu fiz isso comigo. Eu precisei também passar por esse chacoalhão. Então, o que você pode fazer amanhã por você? Não pensa em uma semana, não. Porque senão, você sabe por quê, gente? A cabeça da gente, a mente, ela não quer ter trabalho, não. Você acha que a sua mente quer pensar num cardápio novo, numa alimentação nova, para mudar tudo de uma vez da sua vida? Não. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai ensinar para o seu cérebro a viver processos. Você vai ensinar para o seu cérebro a atravessar processos. Como que a gente ensina? Gente, olha só, vou contar um negócio para vocês. Eu faço trilha, vocês sabem disso, lá em Pirinópolis. Quem perguntou de onde eu sou, gente, eu moro em Brasília. Presencialmente eu atendo em Brasília e em Anápolis. E online eu atendo no mundo todo. Olha só, eu faço trilha, né? Eu faço corrida de montanha. E muitas vezes, quando eu tô lá fazendo minha corrida de montanha, eu me deparo na minha frente com rios, né? Não são rios profundos, são rios que são rasos, mas é um rio que eu não consigo dar um salto e parar lá do outro lado, porque se eu tentar fazer isso, eu vou me esborrachar no chão e vou me machucar, eu vou escorregar. E aí, o que eu tenho que fazer para passar para o outro lado do rio? Eu tenho que ir pisando em pedra por pedra, eu tenho que ir encostando ali nas pedras e atravessando devagarzinho. Eu vou indo até que eu chego na margem do rio segura, eu não me machuco, para eu continuar minha corrida.
E o acompanhamento do climatério e a menopausa, ele é isso. Você tem que dizer para o seu cérebro, ensinar o seu cérebro a viver processos. Para de querer encurtar seu caminho, para de querer atalho. Para de querer ser a pessoa que está do lado do rio, quer pular para o outro lado e vai se esborrachar lá, vai se arranhar inteira. Não queira ser essa mulher. Talvez até hoje você seja. Mas de hoje em diante você está tendo a oportunidade de começar agora de hoje mesmo, já reprogramar sua mente. Começa a viver processo de um dia de cada vez. E não de uma semana, e não de um mês. O que você pode fazer amanhã por você? Eu quero que você me fale o que você pode fazer por você. Muitas vezes eu recebo mensagem de pessoas falando assim pra mim: Nutri, me dá uma dica aí, me fala aí, não sei o que. Você sabe o que é isso, gente? Ainda são pessoas querendo encurtar caminho, porque muitas vezes a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas ela tá esperando que eu faça por ela um milagre, de dizer pra ela que ela não precisa viver o processo, que basta que ela coma um único alimento e a vida dela vai mudar, e não é assim que funciona. Mas para que você saiba qual pedra pisar, é muito mais legal quando você tem alguém te orientando, te falando, pisa aqui, pisa aqui, pisa aqui, pisa aqui. Hoje eu já sei porque eu conheço o rio. Mas rios que eu não conheço, eu tenho medo de cair, de me machucar. Porque eu sei que tem muita mulher inventando desculpa pra si, não querendo viver o processo do climatério e da menopausa, não querendo envelhecer com qualidade. Gente, a forma como a gente vai envelhecer depende da gente. O envelhecer, esse a gente não tem como correr dele, né? Não sei que você morra, mas viva, você vai envelhecer. Agora, a maneira como você vai envelhecer depende de você. Você vai envelhecer cheio de inventar desculpa pra você? Você vai envelhecer tomando as rédeas da sua vida, fazendo aquilo que depende de você. 97% é você com você. Aquilo que você faz por você. Começando pela sua alimentação. E aí a gente vem introduzindo hábitos. Até chegar lá no topo da pirâmide, a cerejinha do bolo, que para muitas pessoas é a reposição hormonal. Ou um suplemento, ou um fitoterápico. Mas não queira chegar do outro lado do rio pulando, encurtando o seu caminho, você vai se machucar. Talvez até você já tenha se machucado muitas vezes. Porque fica nessa de querer fazer algo que a sua vizinha fez, que a sua cunhada fez, que a sua amiga fez, que a fulana fala lá, a blogueira fala que o negócio é bom pra você. Não! Eita, isso aqui é muito bom pra menopausa, ó, isso aqui é muito bom pro climatério. Aí você vai lá, faz, se arrebenta, se machuca. Então, esse caminho, gente, todo mundo já conhece. Mas tome a decisão de fazer algo diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores. Deus abençoe, boa noite, bom descanso e até amanhã.